Pavimento de concreto como alternativa econômica para a redução do custo Brasil é o tema da primeira palestra de trabalhos desta manhã, de sexta-feira. Para presidir a mesa, convidamos Washington Nunes, da URGS. E para secretariar a mesa, Zélia da Azevedo, do STE. O palestrante convidado, que falará sobre o assunto, é Fernão Noemacher Dias Paes Leme, da ABCP. Bom dia. É um prazer participar desta mesa e, principalmente, num tema tão relevante como os pavimentos de concreto. E temos um especialista, realmente muito especialista no tema, que é o colega Fernão Dias Paes Leme. Eu cortei o Noemacher, mas tudo bem. Eu espero que sua avó alemã não se importe. Então tá. Bom, então, Fernão é engenheiro civil, formado pela Universidade 9 de Julho, com especialização em engenharia rodoviária e vias urbanas pela Faculdade de Engenharia de São Paulo. É engenheiro de projetos da ABCP, Associação Brasileira de Cimento Poland, e esta é sua, digamos, sua vitrine mais famosa, através da qual todos o conhecemos. Então, é projetista na área de infraestrutura, desenvolvendo ações de aprimoramento sobre sistemas construtivos à base de cimento, com ênfase em pavimentação de concreto. Então, com muita alegria, com grande expectativa e com a certeza de que todos aprenderemos muito, passo a palavra ao colega Fernão. Obrigado, professor Washington. Tudo bem? Bom dia a todos. Como professor, meu nome é Fernão, trabalho na BCP aí mais de uma década aí. Então, hoje a ideia para vocês é apresentar aí o pavimento de concreto, mostrando aí as principais vantagens e benefícios que o sistema construtivo pode apresentar, justamente para a gente tentar, de alguma forma, reduzir os custos, principalmente de manutenção, que nós temos nas nossas vias brasileiras. Para quem não conhece ainda a BCP, a gente é uma associação aí que está caminhando para completar 90 anos, né? Então, foi criada aí justamente com o objetivo de desenvolver toda a parte técnica que envolve o cimento Portland. Esses são os associados da BCP, o quadro de associados, e as demais empresas do Parque Nacional de Cimento, que também não são associadas à BCP. Então, vocês observem que nós temos aí muitos fabricantes de cimento no Brasil, uma estrutura muito bem robusta para atender qualquer demanda que a gente tenha no futuro, principalmente quando a gente fala de infraestrutura rodoviária. Então, falar um pouco do setor de infraestrutura aqui no Brasil. Acredito que todo mundo aqui está igual eu, careca de saber quase, né, disso, a importância. Nós temos aí uma gama de investimentos que estão previstos aí, até se vocês pegarem o Plano Nacional de Logística, a gente tem aí previstos aí 480 bilhões de reais sendo investidos aí até 2035. Né, isso aí seriam praticamente 120 bilhões, praticamente só de recursos federais. Então, seria uma média aí de praticamente de 8 bilhões só em investimento por ano que a gente teria aí no setor de infraestrutura. E a gente sabe que esse valor hoje não é um valor que a gente tem aí para investimentos, mas sim praticamente todo esse valor ele acaba indo para restauração de pavimentos existentes. E quando a gente pega, então, assim, a importância que a gente tem nas nossas rodovias, a gente tem um setor que a modalidade de transporte de bens e serviços é praticamente totalmente rodoviário. Observem aí, a gente tem aí, por mais que a gente tenha metas a serem cumpridas aí no Plano Nacional de Logística, o modelo rodoviário ainda vai ter uma grande participação. E quando a gente transforma esse modelo rodoviário, a gente transforma não por tonelada de material transportado, mas isso numa questão de valor transportado, observem que praticamente toda a riqueza do nosso país é transportada
pelas nossas rodovias. Então, demonstrando que a gente precisa ter rodovias cada vez mais bem conservadas, que diminuem esse custo dos bens e serviços que por nelas são transportados. E aí, a gente tem uma demanda aí em âmbito federal, para exemplificar, e o market share que ainda o pavimento de concreto tem dentro de toda a malha rodoviária brasileira, que é muito pequeno. A gente tem apenas estimado aí 2% da malha federal pavimento de concreto. Evidente que isso aí a gente está observando que tem uma crescente, né, nesse market share, mas ainda há muito a se conquistar. E a gente tem uma demanda aí para novas rodovias. Nas pavimentadas, evidentemente, a gente tem uma oportunidade aí para o white-topping, uma técnica de reabilitação de pavimentos deteriorados. E nas planejadas, nós temos aí já quase 36 mil quilômetros já que estão em estudo de viabilidade técnica e econômica. E se tivermos aí no futuro aí fôlego orçamentário, possivelmente vão virar aí novas rodovias para a gente ampliar a nossa malha rodoviária. E a gente também, no cenário futuro, vamos ter uma demanda. Quando a gente pensa na questão do VDM, que foi estudado em 2015, em 2040, a gente tinha um cenário com 33% das rodovias que tinham um VDM acima de 8 mil veículos. E quando a gente vai fazer leva isso para 2045, a gente vai ter aí mais de 60% das rodovias com um VDM acima de 8 mil veículos. E isso vai refletir o que? Justamente na necessidade de a gente ter uma ampliação do nível de serviço das nossas rodovias. A gente vai ter uma maior demanda nas nossas rodovias e vamos precisar ampliar a capacidade dessas rodovias. E o pavimento de concreto é uma solução muito interessante quando a gente se trata dessas rodovias que têm um VDM muito elevado. E aí a gente, quando pega, como eu falei para vocês, a evolução do investimento que é feito em infraestrutura de transportes, vocês podem observar que a gente está está cada vez menor os recursos que nós temos aí disponíveis para investir em infraestrutura de transportes no país. E, como eu falei, no Plano Nacional, a gente teria que ter um investimento de 8 bilhões por ano. A gente tem esse investimento aqui nesse ano, sendo que a gente vem aí numa queda, né? A gente vê que as evoluções aí em infraestrutura de transportes, ela vai, comparado com o PIB, ela vem cada vez mais caindo. Então, a gente tem uma necessidade grande, né, de se pensar na questão de transportes e investimentos para nossas rodovias ficarem com qualidade superior a que estão hoje. E aí, quando a gente pega essa parte do que é investido, né, tem a infraestrutura de transportes, o que é investido em rodovias, vocês observam qual a importância das rodovias. Vem de uma participação assim que era praticamente ali metade, e hoje praticamente tudo que a gente tem em infraestrutura de transportes praticamente vai para o setor rodoviário, mostrando a importância que tem o setor rodoviário no modelo de transporte de bens e serviços. E aí, aquilo que eu falei, onde que é investido? Praticamente todo o investimento que a gente tem é colocado para a gente fazer algum tipo de restauração das nossas vias. É muito baixo o valor que a gente tem ainda para construção, para novos investimentos, para aumentar os ativos que nós temos rodoviários no nosso país. Então, é apenas uma reflexão aqui, e pensando na questão da qualidade de nossas vias. A pesquisa da CNT, né, a última, né, a gente tem aí uma malha rodoviária de 1.700.000 quilômetros. Quando pega a malha rodoviária dos Estados Unidos, por exemplo, é o dobro disso. E um detalhe, aqui no Brasil, aqui a gente já tem apenas aí 213 mil quilômetros pavimentados. E a gente tem, dentro dessa malha pavimentada, uma qualidade aí, que comparado com outros países, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, muito, como eu posso dizer, para não ser muito ofensivo, muito tímida, né, comparado né, com outros países.
Então, a gente pega aqui alguns países, aqui, lógico, aqui eu peguei só uma amostragem, tá, pessoal, que é do Fórum Econômico Mundial, e aí vai comparar onde o Brasil está na questão de infraestrutura de transportes, né, comparado com 133 países, 137 países, o Brasil ocupa a posição número 85. Qualidade das rodovias, ferrovias, portos, e a parte de transporte aeroviário, nós estamos assim numa situação até embaraçosa, comparado até com os nossos vizinhos aqui na América do Sul. Então, levando aí uma necessidade urgente no Brasil de se repensar nos investimentos que nós fazemos na engenharia rodoviária. E aqui um exemplo, por exemplo, em âmbito federal, foi feito um estudo no começo da gestão atual, onde que se verificou as condições que estavam os pavimentos e quais era a estimativa de orçamentação que tinha para fazer a parte de recuperação dessas vias. Isso foi feito através de simulações, através do HDM, e foi constatado que se em 2022 teriam que ter aí praticamente 25 bilhões para deixar as rodovias nas mesmas condições que a gente tinha em 2018. Então, a gente observou que não é esse o quadro, não é esse o orçamento que a gente tem para conseguir recuperar nossas rodovias. E isso impacta principalmente na questão dos ativos rodoviários que nós temos no país. O DENIT também fez esse levantamento. Agora, na questão de valoração, quanto que a gente perdeu dos nossos ativos rodoviários nos últimos anos. A falta de recurso para fazer a devida manutenção das nossas rodovias leva a uma queda dos nossos ativos na questão de valor de mercado. Temos aí uma queda de investimentos, queda de qualidade, então, por consequência disso, e a redução do valor dos nossos ativos. Então, a provocação é para a gente, novamente, às vezes, repensar a forma que nós estamos construindo as nossas rodovias. E, para isso, eu quero apresentar aqui algumas vantagens e benefícios da adoção do pavimento de concreto para rodovias e até mesmo vias urbanas. Lembrando sempre, né, a gente tem que ter em mente a questão da sustentabilidade, né, ter um desenvolvimento aí que a gente não vai afetar as nossas futuras gerações, mas atendendo às nossas necessidades, sempre pensando na questão econômica, ambiental e também social, tá certo? E para isso, precisamos pensar em todo o ciclo de vida de um pavimento, não apenas na parte da construção do pavimento. É evidente que é importante a gente pensar na questão de reciclagem. Professor Washington, aqui a gente caminhou um longo percurso, né, professor, na questão de reciclagem com cimento. É muito importante, mas a gente tem que pensar em todas as fases. A gente tem que pensar na fase de utilização, de reconstrução do pavimento e como que a gente vai diminuir esses custos, tanto para o usuário quanto para os órgãos que vão estar fazendo a gestão desses pavimentos. Então, a gente tem que pensar desde a parte de produção de materiais, da extração desses materiais que vão ser empregados para a construção das rodovias, toda a parte de como a gente vai fazer a otimização dos projetos, das análises das alternativas, ter métodos, né, confiáveis, calibrados, que vão trazer uma segurança em campo, quando a gente sai da escala 1 para 200 para 1 para 1, para que isso aí não seja um problema. E na parte de uso e manutenção, a gente fazer ali uma gestão adequada dos nossos ativos, sempre tendo manutenções adequadas. E, por fim, né, no final da vida útil desse pavimento, ser um material que a gente consiga reempregá-lo com facilidade, podendo reciclá-lo e também reutilizá-lo nas novas rodovias. E aí, na questão o cimento Portland, questão da produção dos materiais, a gente tem a parte de coprocessamento de resíduos também, que a gente utiliza para a produção do cimento. Então, a gente, nesse coprocessamento, que a gente utiliza
a gente utiliza diversos materiais como combustível alternativo nos nossos fornos, para a gente poder produzir o cimento. Um exemplo aqui, acho que todo mundo lembra, isso aqui em 2018, 2019, a gente teve aí um vazamento de petróleo na costa do Nordeste, né? Acho que todo mundo lembra disso. Grande parte desse petróleo que foi recolhido, a indústria do cimento conseguiu utilizá-lo como combustível alternativo nos nossos fornos, sem ter a necessidade que esse petróleo fosse descartado em aterros ou dado outro fim em incineradores, por exemplo. Então, aqui alguns exemplos, né, de materiais que a gente consegue estar empregando no coprocessamento para a produção do cimento Portland. Evidente que alguns outros tipos de materiais a gente não consegue fazer esse tipo de coprocessamento. Então, uma outra vantagem que a gente consegue quando a gente está pensando na questão de um desenvolvimento sustentável dos materiais que vamos empregar nas rodovias, e sempre pensando, né, pessoal, na questão da durabilidade. A gente fala, né, que às vezes o pavimento de concreto ele tem ali uma durabilidade 3 vezes maior que o pavimento flexível, porém a gente acaba tendo alguns exemplos aí de utilização que essa vida útil acaba superando as expectativas, justamente porque normalmente as tensões que estão sendo empregadas nesse tipo de revestimento são muito baixas e acaba entrando no endurance limit do material e ele acaba durando, né, aí dezenas de anos. Então você tem exemplos aqui desde 1961, 2000, 2003, em diversos locais: Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Então, Rio Grande do Sul aqui, 1952 foi construído, está hoje em serviço. Tá certo, pessoal? Lógico, com algum nível de defeito, mas em serventia ainda, tá certo? A questão da redução de combustíveis é uma vantagem que a gente pode também, é pouco explorada também, mas o pavimento de concreto pode ter aí uma função predominante para a questão de redução de combustíveis fósseis, principalmente dos usuários, né, dos caminhões pesados, justamente pelos fatores de interação do pneu do veículo com a superfície do pavimento, tanto com a questão da textura superficial, quanto mais desgastada ou até mesmo molhada, mais difícil fica a trafegabilidade do veículo, a parte de irregularidades longitudinais ou até mesmo defeitos que vai apresentar esse pavimento. Isso é um fator que pode dificultar também o tráfego desses veículos, e também as partes algumas questões como o comportamento estrutural de cada uma das estruturas, a parte das deflexões, ou até mesmo dos materiais que constituem essa estrutura, podem influenciar na questão do consumo de combustíveis, né? E para isso temos alguns modelos que a gente pode estar utilizando para estimar qual que seria o excesso de consumo de combustíveis entre uma estrutura e outra. Então a gente tem aí uma estimativa de onde que está os principais impactos com a questão de consumo de combustíveis na ciclo de vida do pavimento, e a gente observa que na fase de uso é onde a gente tem o maior consumo, né, o maior potencial de desperdício de combustíveis fósseis para a utilização. E quando a gente pega justamente onde que está o principal, onde que é qual o principal fator, as deflexões, o comportamento estrutural do pavimento é onde a gente consegue observar aí o maior potencial para a gente conseguir talvez reduzir o consumo de combustíveis, justamente porque, e aí a gente tem aí, por exemplo, na parte da textura, como eu estava falando, o pavimento de concreto, quando ele é construído, quem já trabalhou com isso, a gente tem que, quando o concreto ainda está fresco, a gente faz uma macro textura nesse pavimento, justamente para a gente conseguir melhorar a aderência do veículo com a superfície do pavimento, né, ainda fresco. A gente faz uma texturização, e essa texturização, além de a gente promover essa questão da melhor aderência, ela tem alguns outros benefícios, como evitar algum tipo de aquaplanagem do veículo. Então, essa é uma outra vantagem que a gente tem, por exemplo, da questão da textura superficial do pavimento de concreto.
Temos também a questão das irregularidades, acho que todo mundo sabe aí, normalmente o pavimento asfáltico, ele tem um comportamento aí de deterioração, onde que a gente precisa, de alguma forma, prever algumas intervenções nele para conseguir manter a qualidade íntegra desse pavimento. E o pavimento de concreto, o comportamento dele, normalmente, ele tem uma deterioração muito baixa, mesmo sem ter nenhum tipo de recuperação. Mas todos nós sabemos que normalmente a gente acaba, por exemplo, no pavimento flexível, tendo que ter um nível de intervenções mais rotineiro, para a gente justamente conseguir manter esses índices de regularidade longitudinal baixos, manter a segurança do usuário. E o pavimento de concreto, a gente, mesmo assim, a gente fazendo uma intervenção, por exemplo, como o cepilhamento, o diamond grind, após o final da vida útil dele, a gente consegue trazer também esses níveis de irregularidade longitudinal abaixo até de quando ele foi construído. Então, a gente necessita de menos intervenções para garantir esses níveis esses valores de IRE. E quando a gente pensa nos pavimentos, por exemplo, que estão em serviço no Brasil, isso aqui foi um levantamento que eu fiz esse ano, né? Eu peguei as últimas obras, a BCP, no final da década de 90, para desenvolver o pavimento de concreto no país. A gente adquiriu equipamentos, vibroacavadoras, usinas dosadoras, misturadoras de concreto, que a gente cedia como uma forma de comodato para a construção desses pavimentos. E a gente também tem um perfil Califórnia, que a gente faz a medição do IRE, e nessas 18 obras que a gente acabou fazendo levantamento, né? A gente tem aqui, lógico, tive que ocultar aqui qual que é o cliente, né, ou a obra, né, por uma questão de confidencialidade. E aí você vê que tem algumas, essa aqui foi após ser feito o cepilhamento, tá? E aí vocês observem os valores dos íris que a gente obteve em todas essas obras. Então, a gente tem uma média aí de um IRE de 2.0, 2.1, né? Então, níveis muito baixos de IRE para um pavimento de concreto, que tem um comportamento de esse IRE não evoluir ao longo dos anos muito. Então, ele fica bem estável. Então, a gente garante aí o conforto de rolamento ao longo dos anos. E, como eu citei no começo, a questão da rigidez do pavimento, como que isso vai fazer a questão da redução do consumo de combustíveis, né? Como que influencia? A gente tem comportamentos distintos com cada uma dessas estruturas. Pavimentos flexíveis, ele acaba tendo deflexões mais elevadas, até por conta do comportamento do material. É evidente que, dependendo das temperaturas que a gente tem do pavimento flexível, ele pode ter ali uma rigidez maior, né, por ser um material viscoelástico plástico, né? Então, em temperaturas mais baixas, a gente vai ter um comportamento mais rígido da estrutura, né? Mas não se compara com a rigidez que nós temos no concreto com cimento Portland. Estamos falando aí de um material que a gente tem aí 28 a 30 gigapascal de modularidade contra 2, 3 aí de um pavimento flexível, 4 se muito bem feito, né? Então, esse aqui é uma das vantagens. E a gente precisa, então, de menos combustível para vencer a inércia, para o veículo trafegar. Então, seria um exemplo que a gente tentar andar de bicicleta na praia ou andar numa via pavimentada. A gente vai precisar de muito menos energia empregada para a gente conseguir tirar a bicicleta da inércia. E com isso, evidentemente, a gente conseguindo reduzir o custo de combustíveis, a gente também tem um ganho para a redução das emissões de gás de efeito estufa. Esse foi um trabalho que no ano passado a gente, na BCP, pegou e adaptou, tá? Foi um trabalho desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, onde que eles desenvolveram um modelo para quantificar qual que seria o impacto de consumo de queda de consumo de redução de consumo de combustíveis para diversos tipos de superfícies de pavimentos.
Então, quando a gente está falando, como eu falei para vocês, na questão de irregularidades, né, de carros ou caminhões, vocês observam que o comportamento das estruturas, tanto de pavimento de concreto ou de pavimento flexível, eles são muito similares. Esse impacto, quando a gente coloca, por exemplo, carros na parte de deflexões, ainda não, a gente não observa muito a diferença. Mas quando pegamos os veículos pesados, caminhões, é aí que a gente vê que o excesso de consumo de combustível que é necessário para a gente trafegar numa via de pavimento flexível é muito mais elevado. A gente tem aí um potencial de redução aí de praticamente 5 bilhões de litros de combustíveis se todas as nossas rodovias, né, numa utopia, fossem em pavimento rígido. Tá, pessoal? Isso é só para a gente exemplificar. Lembrando que a gente adotou aqui a frota brasileira aqui de 2.000 caminhões, cada caminhão rodando aí em média 60 mil quilômetros por ano, tudo com estimativas que a gente pegou na pesquisa da CNT, da Confederação Nacional dos Transportes, né, pesquisa dos caminhoneiros, e a economia evidente, né, também do custo de combustíveis, né, lembrando, praticamente 30 bilhões de reais por ano a gente economizaria só com esse excesso de consumo de combustíveis. E da parte de redução de CO2, né, a gente também estima aí, por exemplo, 18 milhões aí de toneladas de CO2 que evitariam ser emitidos se a gente utilizasse aí pavimentos rígidos. E fora outros tipos de gases, materiais particulados também, que são emitidos na queima do diesel. Para ter uma ideia, a gente precisaria praticamente 1 bilhão de árvores para neutralizar essas emissões de CO2. No último recenseamento que eu vi, que foi feito lá, acho que é 2009, 2013, a floresta amazônica contava aí com 380, 390 bilhões de árvores. Então, vocês já têm uma ideia de qual a extensão de que 1 bilhão de árvores ocupa, e a importância que a gente tem para a redução de consumo de emissão de gases de efeito estufa. Parte de energia elétrica, um estudo que a gente fez também, como a superfície do pavimento de concreto ela é mais clara, ela acaba refletindo mais a iluminação, e com isso a gente precisa de menos pontos de energia, de iluminação pública para ter a mesma quantidade de luminância. Então a gente pegou esse estudo aqui, onde a gente pegou um estacionamento, onde ele tinha o asfalto, e aí com um tipo de lâmpada fluorescente, com essa potência, com esse número de quantidade de lâmpadas, a gente fez uma mudança diminuindo a quantidade de lâmpadas. Diminuindo essa quantidade de lâmpadas aqui, a gente conseguiu ter uma redução aqui do custo de energia. A gente mantendo o mesmo número de lâmpadas e diminuindo aqui a potência dessa luminária, a gente conseguiu um pouco mais de redução, e aí mudando a tecnologia para uma tecnologia LED, mantendo a mesma quantidade de lâmpadas, a gente teve um potencial aí de redução aí de consumo, e também de pontos de iluminação necessário para a gente conseguir ter a mesma luminância média que foi medida nesse empreendimento, tá, pessoal? A temperatura superficial, a gente, como tem então uma superfície mais clara, evidentemente a gente vai ter uma superfície com uma temperatura mais reduzida, tá? Então a gente tem aí uma estimativa de qual que pode chegar a temperatura superficial de um pavimento rígido e flexível, e isso é importante também porque, pessoal, justamente para a questão de redução das ilhas de calor. A gente tem aí alguns exemplos de qual é o comportamento das ilhas de calor. Quando a gente está falando da noite, né, a gente sabe que o comportamento é muito similar à questão da temperatura ambiente e da temperatura das superfícies, né, das estruturas, mas no dia, conforme a gente tem estruturas mais escuras, a gente tem uma tendência de ter uma temperatura superficial maior, com uma temperatura muito mais diferente do que a temperatura ambiente, e isso acaba elevando a temperatura dos centros urbanos, justamente por conta da reflexão
dos raios solares. Isso é medido através do índice albedo, de reflexão, coeficiente de reflexão. A gente tem a irradiação solar incidente, ela é refletida, e tem parte dela que é absorvida. Quanto mais escura a superfície, mais absorção de temperatura a gente vai ter, e maior vai ser a temperatura ambiente do local onde está sendo implantados esses pavimentos. Tá certo? E quando a gente pega aí um comparativo dessa temperatura, da temperatura superficial e o coeficiente albedo de reflexão, temos algumas estruturas, né, que a gente fez uma medição. O asfalto borracha, né, esses menores, uma superfície mais delgada. Então, vocês observem que ele tem uma alta temperatura superficial e um coeficiente de reflexão muito baixo. E aí a gente tem essas mesmas estruturas pintadas de branco, né? Vou mostrar por quê, isso logo para vocês entenderem. Temos outros tipos de misturas também, que como é o comportamento deles na questão de temperatura superficial e índice de reflexão. E o pavimento de concreto, né? Ele tem uma temperatura superficial muito reduzida e um índice de reflexão muito elevado. E por que eu mostrei esses exemplos aqui, ó, de pavimento flexível pintado de branco? Estão começando, tendo nos Estados Unidos, essa questão da ilha de calor já está começando a incomodar. Então o pessoal está buscando alternativas para tentar reduzir, pintando algumas vias residenciais de branco, né? E o Brasil não pode ficar de fora, né? Foram lá no depósito, lá tinha tinta azul, tentaram pintar de azul a rua para ver se funcionava, né? Então, não sei se é a coisa que isso vai funcionar muito bem, né? Agora, falando um pouco da questão da viabilidade econômica dos pavimentos, né? Falar um pouco para vocês como que o pavimento de concreto ele pode ser uma solução economicamente viável, e os fatores que levam a essa economia. Então, primeiro fator, acho que todo mundo aqui sabe, os aumentos sucessivos que a gente está tendo aí dos materiais asfálticos, né, depois da mudança da política de preços, né, da Petrobras, incentivos, né, a contratação de estudos aí alternativos no regime diferenciado de contratação, evidentemente, realização de diversos estudos técnicos e econômicos com alternativas, né, para aplicação de práticas adequadas, dimensionar diversas estruturas e inúmeras tentativas distintas para a gente saber qual que seria a estrutura mais economicamente viável para cada empreendimento. Sem ofender a inteligência de ninguém aqui, né, apenas para mostrar quais são os tipos de estruturas de pavimentos normalmente que a gente tem aqui que nós adotamos, né? Pavimentos flexíveis, rígidos, semi-rígidos e invertidos, tá? E a questão da evolução de preço dos insumos nos últimos 10 anos. A gente tem aí o CAP 5070 que eu estou utilizando nessa comparação e o cimento Portland. Então vocês observem como que foi o crescimento de cada um desses insumos ao longo desses últimos 10 anos. Coloquei aqui, ó, quando foi o ciclo, né, implantado, né? Vocês vão entender por quê no próximo slide, e quanto que foi a oscilação. Tivemos um crescimento aí quase de 400% aí do material asfáltico. Isso aqui eu terminei, foi até em abril. Com certeza deve ter tido aí algum acréscimo para chegar nesses 400%. E por que eu falei do ciclo? Pegamos aí a evolução da CCUs do ciclo, agora da solução concreto asfáltico, face a C, e pavimento de concreto forma deslizante. E a evolução dos custos das CCUs. Observem que a tendência, né, do pavimento de concreto acompanhou muito a tendência dos insumos, e o pavimento asfáltico, né, acompanhou a tendência do principal insumo. Aqui as condições de contorno que foram utilizadas, tá, pessoal? E também fizemos essa mesma comparação com a tabela da TPU do DR de São Paulo. Então, a gente teve aí o mesmo comportamento, né? A gente teve uma crescente nos últimos 2 anos aqui do pavimento de concreto, justamente porque fazia muito tempo que o DR não atualizava os preços também do pavimento de concreto por falta de utilização da tecnologia, e tivemos alguns empreendimentos aí que utilizaram o pavimento de concreto no DR São Paulo, junto com a MTU, tá?
E aí, quando a gente vai já para o custo médio gerencial, já agora da solução completa, né? Então, a gente tem esse estudo onde a gente compara aqui alguns tipos de estruturas, né? 2 estruturas flexíveis, 2 em semi-rígido e uma em rígido. Aqui vocês podem ver o pavimento de concreto, essa linha vermelha pontilhada, né? Um pavimento de concreto aí com 22 centímetros, mais ou menos, normalmente a espessura que a gente observa nos projetos. E aqui 2 estruturas em semi-rígido, 15 e 12,5 centímetros. E CBUQ, né, o flexível, com 10 e 7,5 centímetros. Então, vocês podem observar que na questão do custo médio de construção, o pavimento de concreto, ele estaria aqui, ó, junto aqui com o CBUQ de 10 centímetros, sendo o CBUQ de 7,5 aí a menor solução, né, e os semirrígidos ali com um valor maior. E quando a gente compara o número N, né, de cada uma dessas estruturas, vocês podem observar que o pavimento de concreto, ele está com o mesmo preço com o número N quase o dobro. Então, mostrando aí aonde que temos uma viabilidade econômica aí já nessa faixa de VDM, 5, 10 a sétima, pavimento de concreto, ele já custa, no custo de construção, o mesmo preço que o pavimento flexível para metade quase do número N. E aí alguns exemplos, né, de projetos com regime de contração diferenciada, que foram, né, licitados em pavimento flexível, e os ganhadores acabaram modificando o projeto para rígido. Então, a gente tem aqui a BR-158, que também foi mudada, né, para pavimento rígido, a BR-230, na Paraíba, né, a duplicação entre Campina Grande e Farinha também foi modificado para pavimento rígido, aqui a estrutura que a gente acabou adotando lá para essa intervenção, tá certo? Aqui um estudo, né, de uma duplicação que foi feito por uma rodoviária, por uma concessionária lá no estado de São Paulo, né, a gente não pode divulgar o nome. Então foram feitas aí, como eu falei, importância de a gente estudar as alternativas. 5 alternativas foram estudadas para esse empreendimento, e a gente comparou aqui a mais barata alternativa que teve em pavimento flexível com o pavimento de concreto. O pavimento de concreto ficou 29% mais barato que a alternativa inflexível. E aí agora um estudo que está sendo feito pelo DENIT, né? Agora nesse estudo o DENIT fez uma provocação. Em vez de a gente começar a comparar o pavimento asfáltico de 10 anos com o pavimento de concreto de 20 anos, quero comparar o concreto para 30 anos. Dimensionamos o pavimento de concreto para 30 anos e observem, o pavimento de concreto de 30 anos acabou ficando mais barato que o concreto. Isso, lógico, a gente considerando todo o ciclo de vida do pavimento. Implantação, evidentemente, ele ficou mais caro que o de 20 anos, porque a espessura do revestimento é maior, mas ao comparar todos os custos de recuperação que teria esse pavimento ao longo da vida útil de 30 anos, o pavimento de concreto de 30 anos se mostrou muito mais atrativo economicamente do que o pavimento flexível. Outros estudos, aqui que a BCP também apoiou, e esses estudos aqui já têm um certo tempo, aí, alguns até com mais de 10 anos, mostrando aqui que a gente veio numa crescente, aí, conseguindo aí, custos de construções cada vez uma comparação, assim, uma viabilidade econômica comparativa com o pavimento asfáltico muito mais atrativa. Um exemplo aqui, perto aqui de vocês, né, a PR-280, aqui no Paraná, também regime diferenciado de contratação, foi feito o anteprojeto em pavimento flexível, a BCP fez um termo de cooperação técnica
com o DR do Paraná, onde a gente apoiou o DR do Paraná para o desenvolvimento aí do anteprojeto, né, em pavimento rígido, e o pavimento rígido em custo de construção se mostrou 26% mais barato, um terço mais barato do que, um quarto mais barato do que o pavimento rígido no custo de construção. E a obra está em andamento, quase mais de quase 60% da obra já completa, tá? Com planos de ampliação, de ter mais obras em pavimento de concreto no estado. Aqui uma foto que a gente tirou na semana passada, a gente fez uma visita técnica na obra, junto com o pessoal do DR de Minas Gerais, DR de São Paulo, e os projetistas dessa obra em questão. Aí também a questão, a gente pensa só na parte de rodovias, mas a gente tem também aqui um estudo que foi desenvolvido pela CRG, né, para a Prefeitura de Lages, em pavimentos urbanos. Quando a gente compara as soluções, né, esse estudo aí ele deve ter aí pelo menos uns 2, 3 anos, então esses valores podem estar um pouco mais favoráveis ao concreto, mas para vias urbanas, vocês observem que não tinha muita diferença entre o pavimento de concreto e o pavimento flexível. A gente tem uma pequena vantagem, mas quando a gente leva a questão da manutenção ao longo da vida útil, é aí onde que o pavimento de concreto mostra seu verdadeiro potencial em vias urbanas. Acho que é algo a se pensar aí, um modelo para a gente ampliar as nossas vias urbanas aí, a qualidade delas. E agora um último exemplo, pessoal, que a gente tem, justamente aí no Rodoanel, lá de BH, a BCP também fez um estudo de viabilidade técnico-econômica para o DR de Minas Gerais, né? E essa aqui foi a pior condição, né, para o pavimento de concreto, na verdade, que eu coloquei aqui o exemplo, onde que o pavimento de concreto, no custo de construção, ele ficou 18% mais barato, e quando a gente leva a questão toda a vida útil do pavimento, a gente tem aí um quarto de economia quando a gente pensa na utilização do pavimento rígido. E aí aqui está todo as atividades de manutenção que a gente previu nesse estudo que foi desenvolvido lá pela Planserve, junto com a BCP. Então, todas as intervenções que foram pensadas para o pavimento de concreto, aqui pensando já num cepilhamento do pavimento de concreto no 15º, 14º ano. Normalmente isso não é pensado, porque normalmente a gente, como eu mostrei para vocês, a gente tem um IRI muito baixo, e aí a gente acaba não tendo a necessidade de fazer esse cepilhamento, mas aqui a gente colocou a pior condição, colocou para a gente conseguir ter aqui esse cepilhamento nesse estudo, tá certo? Aqui uma mensagem final, né, pessoal, para a gente melhorar aí o nosso desenvolvimento econômico e social. A gente sempre tem que pensar aí, principalmente na densidade, mas também na qualidade da nossa rede de transportes, tá, pessoal? Queria agradecer aí ao Enacor, todo mundo pela oportunidade. Fica aqui o meu contato, tá, pessoal? Caso alguém tenha alguma dúvida, e eu fico aberto aí para algumas dúvidas, caso as tenham. Muito obrigado, pessoal. Tal como esperava, muito instrutiva, muito interessante a palestra, e temos 10 minutos para que os presentes possam esclarecer dúvidas ou solicitar complementação, né, de explicações. E isso é feito através do QR Code, é isso? Sim, tem o QR Code aqui, pessoal. Quem que tiver alguma dúvida pode estar encaminhando aqui as questões. Muito bem, nós temos uma pergunta de Daniel Toneto e questiona o colega: foi citado a redução de consumo de combustível em função da textura do pavimento e de flexões. Contudo, teria algum estudo com relação ao consumo dos pneus e de manutenção do próprio veículo
em função dessa textura e rigidez, uma vez que deve haver um desgaste maior nesses dois aspectos? Se eu entendi a pergunta, não entendi muito bem a pergunta. Eu vou repetir então, aqui houve uma contextualização prévia, né? Pergunta se haveria algum estudo relacionado ao consumo de pneus e de manutenção do próprio veículo em função dessa textura e rigidez, uma vez que deve haver um desgaste maior. Não, o que a gente viu foi apenas essa questão, a questão da condição do pneumático, ou até da própria condição da frota, né, a idade da frota. Isso não foi levado em consideração. Foi apenas levado em consideração essa questão do potencial de redução de consumo de combustíveis num modelo que eles proporam lá, modelo matemático, mas não foi feito nenhum tipo de aferição disso em campo, né? Acho que foi isso que eu entendi na pergunta. Certo, obrigado. Temos outra. Oi? Temos outra pergunta. Inicialmente, quem a formula parabeniza pela palestra e então contextualiza dizendo que você mostrou que os custos de construção de impactos ambientais de pavimentos rígidos seriam menores, mas pergunta então, sendo a indústria de cimento uma das que mais poluem no mundo, como fica essa relação de custos versus sustentabilidade a longo prazo? Seria realmente uma boa opção para ser adotado em larga escala? A indústria do cimento aqui brasileira, né, é uma das que menos, uma das mais modernas que nós temos no mundo. Os níveis de poluentes que nós emitimos, eles estão muito abaixo da média mundial. É evidente que a gente tem aí no processo de fabricação do cimento aí uma emissão de gases, né? Mas, assim, por outro lado, a gente, como eu mostrei para vocês, se a gente empregasse o pavimento de concreto, a gente tem uma compensação da emissão desses poluentes por conta que a gente vai estar reduzindo isso em outro cenário, que é justamente na queima do combustível fóssil que a gente tem nos veículos. E a indústria do cimento também, a gente tem aí um objetivo aí de cada vez mais reduzir as nossas emissões. Então, esse é um compromisso que a indústria tem, que estamos trabalhando fortemente. E é evidente, o cimento Portland, a gente não inventou aí um substituto, né? Teríamos que plantar aí árvores em Marte para conseguir construir tudo em madeira, por exemplo. Com certeza. Mas uma pessoa pede maiores detalhes do serviço de cepilhamento para a melhoria da irregularidade. Normalmente o que acontece, quando tem um IRI elevado, o pavimento de concreto, ou por conta da idade já do pavimento de concreto, ou até por algum problema executivo, é feito um cepilhamento ou chamado de diamond grind, que justamente é um tambor com discos diamantados que ele é executado longitudinalmente no pavimento e ele acaba tirando ali 5, 6 milímetros, né? Justamente para a gente melhorar essa irregularidade longitudinal. Esse que é a ideia do cepilhamento. Perfeito. Outra pergunta, qual o desempenho em relação a ruídos gerados pelo tráfego em pavimentos rígidos e seus impactos em áreas urbanas? O nível de ruído que a gente mediu até hoje, a gente teve poucas aferições. As aferições que a gente teve foram praticamente em túneis, né? Então pode ser algo que não seja tão representativo, né? Por as condições de execução muito bem controladas. Mas, assim, o benchmark que a gente tem internacional, os níveis de ruído são bem reduzidos. A gente tem agora, junto com o DENIT, uma pesquisa que a gente vai fazer em parceria justamente para tentar desenvolver algumas técnicas, principalmente construtivas, para tentar reduzir ainda mais esses níveis de ruídos. Perfeito. Novamente, parabéns pela apresentação.
Outra pessoa pergunta, em relação à manutenção da aderência do pavimento, existe algum estudo baseado na periodicidade necessária para a renovação dessa característica? Normalmente, assim, por exemplo, a Associação de Pavimento Norte-Americana, ela prevê que o cepilhamento, que é justamente para a gente trazer assim, essa condição do índice de regularidade longitudinal, seja no pavimento de concreto, ele começa a ser previsto no 14º ano, né? Quando a gente faz isso, além de a gente garantir a regularidade longitudinal a índices baixos, a gente melhora também a aderência. Mas lembrando, né, pessoal, a gente está falando de um material que ele tem um módulo de elasticidade de 28, 30 gigapascal. Então, o desgaste superficial é praticamente inexistente. A gente já fez ensaios de mancha de areia em pavimentos com 30 anos em serviço, onde que o ensaio mostrou resultados similares a quando foi executado. Então, o desgaste superficial é muito baixo mesmo, né? E o cepilhamento, quando a gente faz, a gente também melhora essa questão. Tá. Então, pulamos uma porque era no mesmo termo, no mesmo conteúdo. Sim. Outra pergunta, se existe algum estudo em relação ao conforto pelo pavimento ser rígido? O conforto e rolamentos? Imagino que seja... foi aquilo que eu mostrei para vocês, né, pessoal? As últimas 18 obras que o ABCP, que eu levantei ali, né, que a gente fez o levantamento do IRI, a média do nosso IRI está em 2.0, 2.1. Então, temos um nível de conforto aí de rolamento baixo, né? Como mostrou, né? Muito bem. Novamente, parabéns pela palestra. E uma pergunta. Nos custos apresentados, foram contabilizados os custos de tempo de liberação de vias em concreto em comparação com o tempo de liberação de vias de pavimentos em concreto asfáltico? Se foi comparado o custo... Relacionado ao usuário, né? Eu acho que isso não, apenas o custo de construção e manutenção. Não foi levado essa questão do custo do usuário. A gente não criou um modelo para quantificar isso. Perfeito. Já chegando ao final das perguntas, temos um pedido para falar um pouco sobre juntas de dilatação. Juntas de dilatação, acho que para quem não sabe, né, normalmente o pavimento de concreto, normalmente a gente tem aí, normalmente ele precisa ser feitas juntas de dilatação, né, juntas transversais, justamente para a gente aliviar essas tensões que vão ser geradas aí pelo maciço. E normalmente a gente faz essas juntas aí a cada 4,5 metros, 5 metros, tudo vai depender, né, da espessura do pavimento, da superfície que esse pavimento está, da base que esse pavimento vai estar sendo utilizado. Quanto mais rígida essa base, normalmente diminui também o espaçamento dessas juntas. E aí essa junta normalmente ela é uma junta cerrada. Ela tem aí uma janela de corte que ela vai depender, logicamente, com a temperatura, né, vento, condições climáticas. Normalmente é entre 6 e 12 horas. Nessa janela de corte é feito esse primeiro corte, induz, né, essa fissura transversal, e depois disso é feito um segundo corte. Posteriormente é feita a selagem dessa junta com um material selante para garantir que não tenha nenhuma percolação de água pela essa junta, causando até oxidação das barras de transferência que são empregadas e erosão da camada de base. Bom, Fernão, a última pergunta, novamente, quem a formula lhes dá os parabéns pela excelente palestra, e a pergunta é se você acredita que com o aquecimento global e as mudanças climáticas, os pavimentos de concreto podem ser soluções mais resilientes do que os flexíveis. E se acredita que essa diferença de custo apresentada poderá ficar ainda mais expressiva? O pavimento de concreto não vai fazer milagre, né, pessoal? Só ele não vai fazer milagre, né? A andorinha não vai fazer o verão. Então, mas é evidente, se a gente tiver uma somatória de iniciativas que vão
ao encontro para a gente conseguir reduzir o aquecimento global, sempre é bem-vindo, né? Não só na parte de ter o pavimento concreto, mas na questão também da extração dos materiais, né? Enfim, é uma somatória de fatores que é importante. Bom, lamentavelmente algumas perguntas ficarão sem resposta neste instante, mas serão encaminhadas ao colega Fernão, né, a quem eu agradeço pela brilhante apresentação e pelas respostas muito esclarecedoras às perguntas da audiência. Encerramos agora? Então, agradecendo não diria a cooperação, mas a coautoria da presidência, a co-presidência, a colega Zélia da Azevedo, conhecida por muitos de vocês. Eu declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.